Bem-vindos aí, turma. Sensei Otaku Nerd Forever aqui com a Herói número 25, a Herói.com.br de agosto de 2001, ali trazendo mais algumas curiosidades sobre Final Fantasy, Dragon Ball Z, Planeta dos Macacos, entrevista com Kevin Smith, mas depois da vinheta. Bora lá então falar mais sobre nerdices, otaquices e afins. Então, com mais aí editorial da Ariane arrebentando aqui nos editoriais, falando dos 7 anos de história ali bem contada sobre Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Homem-Aranha, Ultraman, Batman, Mulder e Scully, X-Men, Chaves, Superman, etc. ali, né, gente, falando sobre os grandes heróis e demais que fizeram parte das páginas da revista Herói até aquele momento. E temos mais coisas para falar. Então vamos lá. Nas aventuras dos Pistoleiros Solitários, a nova série de Chris Carter está na Fox. Pistoleiros Solitários que ajudavam tanto ali o Mulder no início da série de Arquivo X, como a própria Scully também no decorrer, né, dos episódios, cara, mostrando aí a sua única temporada. Diga-se já, né, infelizmente, cara. Mas como eu disse, naquela grande pegada, eu gostava mais deles ali na série realmente. E olha que o final que eles tiveram na série, bicho, foi muito ingrato. Uma pena, mas eles ajudavam bastante ali, tá? Herói Japonês em São Paulo, encontro de fãs de todas as idades. A partir de agosto, o grupo New Animation estará organizando todos os terceiros domingos de cada mês eventos para quem curte anime live action. Dia 19 de agosto, quando ocorreu lá, né? Veio então ali um especial só com seriados antigos. E ali a oportunidade de rever Ultraman, Ultra Seven, robô gigante, cara, que Tokusatsu dos anos 60, velho, ali que arrebentaram. Tanto que o Ultra Seven continua pra mim sendo o meu membro favorito da família Ultra, com toda a sua seriedade, toda a sua referência, cara, que ele apresentou pra mim desde criança, até eu mais ali na adolescência, adulto, continuando assistindo e gostando pra caramba. Eu gosto, no geral, da família Ultra, mas curto muito o Ultra Seven. Mundos em Guerra é a nova minissérie da Heróis da DC, aquela All World at War, tá? Mostrando ali como a coisa tava feia para a Terra novamente, né? Um ser chamado de Imperiex invade o planeta e causa mortes e destruição sem limites. Para consertar as coisas, todos os grandes super-heróis são convocados, mas o poder destruidor do inimigo vai muito além do que você pode imaginar. Cara, dá uma olhada nessa saga que ela é bem bacana, viu? Jack Chan em desenho animado, o rei detona no Cartoon, justamente aquela série muito bacana que passou por muito tempo também ali na Rede Globo nas manhãs, cara, e ainda passa na Pluto TV e tem mais aí, viu, gente? Mostrando ali as aventuras animadas com o grande Jack Chan. Olha pra você ver em 2001, gente, o que nós tínhamos ali, ó, o novo filho de Genndy Tartakovsky, mostrando quem, simplesmente? O grande Samurai Jack. E quem tá acompanhando aí a terceira temporada, até aqui esse vídeo que eu tô fazendo, eu acredito que ela não acabou ainda não, mas a terceira temporada de Primal, também uma criação muito fodástica do Genndy Tartakovsky ali, gente. Agora vamos falar de Samurai Jack, foi uma coisa assim maravilhosa, viu? Maravilhosa, série excelente, curti muito, gostei muito. Passou anos depois para vir uma nova temporada com ele barbudo e tudo mais, mostrando até mesmo uma relação entre ele e uma das filhas de Abu. Galera, se você não acompanhou, desculpe aí pelo spoiler de uma animação, eu já ia falar anime, mas tem essa pegada, né? Mas, cara, vale demais essa série, cara. Tanto ali no seu conteúdo de ação, né? Quanto o seu traço característico ali do Tartakovsky, que arrebentava. Vale demais, viu, galera? Mais ação em 3D, falando de novo, a Herói falando de Starship Troopers e Max Steel em episódios novos, ali tanto na AXN, tá? Lembrando que Max Steel estava ali na Record, enquanto Starship Troopers estava na Rede Globo. Boas pedidas, né? Não as melhores obras-primas, assim tal, mas boas pedidas. Olha em casa. Aquela ideia lá mostrando umas meninas bonitas, né, cara, de várias mídias do mundo geek, trazendo aqui as duas que fizeram parte do elenco do Planeta dos Macacos, do Tim Burton, né, mostrando ali o personagem do Mark Wahlberg, o Leo Davidson, né, ali meio enrolado com as meninas que estavam do lado dele, que uma era a Stella Warrior, a humana, essa lourinha aqui,
E a outra, a Ari, a Helena Bonham Carter, que eu vou mostrar pra vocês a imagem dela aqui sem a maquiagem. Pra quem assistiu o filme, gente, é uma versão do Planeta dos Macacos, que, cara, foi até bacana, foi bem legal, mas eu preferi a que veio logo depois, né, com anos mais à frente, que é ali o Planeta dos Macacos, a origem, e aquela filmografia toda. Os brinquedos do Senhor dos Anéis no Brasil, Mattel vai trazer os bonecos do Megafilme, já mostrando aqui, ó, dentre eles, um do Gandalf o cinzento, na época ele cinzento, e o Frodo Bolseiro. As senhas, Swordfish, a vida complicada de um hacker. Cara, lembro desse filme com Hugh Jackman, que já estava bem popular aí com seu Wolverine. A Halle Berry, Tempestade, né, e dentre outros filmes que ela já fez. E o grande John Travolta nesse filme de ação muito bacana, em que o hacker aqui da vez era o Hugh Jackman, seu papel. Cara, uma ação muito legal, uma cena maravilhosa, né, com a Halle Berry. Né, eu lembro quando no MTV Movie Award, né, o pessoal fazendo uma piada na época lá, já que ela mostrou os seios no filme, né, se eles iam mostrar algo mais também, os camaradas começando a querer tirar, tipo assim, a roupa mostrando o abdômen, né, pra mulherada lá, mas a cuecada lá com certeza preferiu ali a Halle Berry. Mais embaixo, outro anime muito bacana no Locomotion, ali, antes de ser Animax em si, trazendo ali Silent Mobius, seres de outra dimensão invadem Tóquio. Ali em 2012, tá, gente? Outro anime bastante bacana de ação, tá? Tecnologia, e vale muito seguir também essa pegada. Já aqui no 8º ano do Arquivo X sofre atraso, nova safra de episódios chega só no final do ano. E o oitavo ano, como eu já falei ali, que em grande parte da temporada não tinha o Fox Mulder, ele estava desaparecido, e o Dodger em ação ali para ajudar a Scully a encontrar o Mulder, mais os casos da semana. Vamos lá de papum, mostrando mais uma vez a volta de Tic. Lembra do Tic? Aquele carrapato lá, super-herói, que ia estar passando a sessão Insônia, tá? Nas madrugadas ali na Fox Kids. Temos ali também material do Maurice de Bever, criador de Cowboy Lucky Luke. Ele morreu, infelizmente, em Paris no dia 16 de julho daquele ano, tendo deixado um legado de 87 álbuns do seu personagem ali, que foi criado em 1947. Só isso, pessoal. Lucky Luke, lembram dele? Ele era mais rápido que a própria sombra. Muito bacana, e uma notícia triste, né, pra galera aí. Stanley aqui devendo roteirizar a versão gibi, a versão quadrinho do filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire, tá? Falando aqui também sobre as gravações ou as preparações para o filme do Batman, do futuro Batman Beyond, iria demorar bastante para ser feita. Para falar a verdade, não foi feita até hoje, né, gente? Mas você vê até fan movie já criado sobre Batman Beyond, tá? Lara Flynn Boyle, vou mostrar aqui a imagem dela também, confirmada como a vilã Serlena em Men in Black. Vocês lembram, gente, da Serlena, com aqueles tantos de tentáculos e tudo mais? Saiu uma nova linha de bonecos hiperarticulados da Marvel, e dessa vez tem uma aranha com a roupa toda rasgada e o Demolidor, inclusive com a versão amarela. A roupa toda rasgada deve ser aquela do filme, né, do Duende, quando ele sofre aquele efeito da explosão, né, com uma das granadas abóboras do Duende. Eu vi esse figure e ficou maravilhoso. Cavaleiro das Trevas 2 do Frank Miller, tá? Ele já deve ser lançado apenas em janeiro de 2002, ou seja, hein, deu aquela demorada também, tá? O filme do Demolidor deve ter Elektra e Mercenário. As filmagens começarão ali em novembro. E tem também o personagem que faz ali o Rei do Crime, o ator que faz o Rei do Crime, um dos grandes personagens antagonistas também dos quadrinhos, dos heróis urbanos ali, do Aranha, do Demolidor, Punho de Ferro e tudo mais, não? A Marvel reserva também uma grande surpresa para setembro. Aí no caso, fala que a maior especulação é sobre a morte do Capitão América. McFarlane Toys vai fazer bonecos do Iron Maiden. Bicho. Cara, sem sombra de dúvida ali uma qualidade garantida, tá? Uma errata aqui da Herói a respeito na última edição da 24, falando sobre Garota Aranha em vez de falar Mulher Aranha, tá? E outros aqui também sobre os Inumanos da Mitos. Tá? Agora eles não falaram, olha pra você ver que coisa engraçada, eles não falaram uma errata desgramada que eles fizeram com Medaroth. Lembra que eu falei pra vocês no outro vídeo que era pra ser o quê?
Medabots, cara, aí deu uma errata daquela, hein, herói? Planeta Web aqui com seus sites, mais uma vez, filtrando aí grandes sites da época que você poderia estar garimpando enquanto você mexe ali, né, surfando na internet. Tinha ali o Mini Pops Mania, chega de Information, Site Track, esse aqui eu achei interessante por ter a ver com o universo de Star Trek, Internet Organizada, 60 Segundos de Fama, um alô no meio do nada, animação nervosa, muito bacana aqui, tá? Nós temos aqui também, ao lado estão as duas últimas edições do fanzine Intrepid, que podem ser adquiridos através do e-mail. Fanzine, galera, material assim que eu dou muita moral também para uma galera ali desenvolvendo seu próprio trabalho. Consulte um especialista, Dragon Ball, site Dragon Ball aqui, e o Intrépido, justamente falando do fanzine. Mais um pouquinho de coisas legais, como trazendo aí bonecos do Max Steel, uma câmera bem bacana e o Guaraná Jesus. Já tomaram esse Guaraná, pessoal? Ele não é aquele tipo de produto que você encontra em qualquer lugar não. Aqui na minha cidade, por exemplo, você não acha ele. Em vários locais aqui não acha não, mas em outros, cara, é a pedida certa. Aqui mais um pouco sobre o vencedor daquela promoção da Sky, né? Com a herói do Dragon Ball. Foi o Fernando da Rocha de Goiás. E aqui, olha que coisa mais legal. Bicho, eu pulei não, achei que eu tinha pulado. Olha que legal, uma entrevista com o grande Kevin Smith, falando ali sobre cinema, quadrinhos, Stan Lee, né? O grande criador de Jay Silent Bob, fala de tudo isso para você aqui com algumas perguntas que eles fizeram por telefone com ele. Pra você ver como é que tava aquela correria. Gente, Kevin Smith, tá? Dogma, Procura CM, Barrados no Shopping, do Balconista 1 e 2, Jay Silent Bob Strike Back Again, que seria o reboot de 2019. Muitos filmes, o próprio Kevin Smith também, que foi responsável pela versão de He-Man, Master of the Universe, que apareceu na Netflix, que agradou alguns e desagradou muitos, em alguns aspectos, né? Mas aqui, cara, aquela pegada muito legal, falando um pouco sobre a vida dele de colecionador, quando ele começou a trabalhar com a história em quadrinho, porque, cara, ele trabalhou ali, ó, nos quadrinhos do Demolidor e foi muito bem, como é que fala? Ele serviu bem aos fãs com as suas histórias, o próprio Arqueiro Verde também, tá? E aqui, pegando essa carona dessa grande dupla de zoeira pra caramba, desbocada, que é Silent Bob e o Jay fala para os dois, tá? Nós temos também aqui a galerinha do Bill e Ted, dois loucos no tempo, ali com o Keanu Reeves. Tem também aqueles personagens do Mike Myers, né? Ali o Wayne e o Gaff, de Quanto Mais Idiota, Melhor. A galerinha Beavis Butthead, esses aqui sem sombra de dúvida. Baseball Frog, Debbie Lloyd, lembram das cenas de Debbie Lloyd? Bem, conversando ali com as meninas dentro daquele ônibus que precisavam de ajuda para chegar em determinado lugar. E a galerinha lá também do Jazz e o Chapter do... Cara, cadê meu carro? O Ashton Kutcher e o Sean William Scott. Pegando essa carona também por estar falando, né, dos personagens do Kevin Smith. Cara. Bem legal, viu? E aqui, pega um pouco falando sobre Duna, mas nessa versão em minissérie sci-fi que chegou na Fox. As que eu falei para vocês que eu peguei até em VHS para assistir com o grande aqui, ó, William Hurt, né? E realmente, em questão de visual, efeitos especiais, dinâmica da história, bem superior à sua primeira versão ali da década de 80, né? Todos ali baseados no grande sucesso dos livros. E já estamos aí, gente, ó, para chegar também o filme 3, né, de Duna. E logo de cara aqui pegando também algumas epopeias estelares que também fizeram um grande sucesso. Tem a Fundação do Isaac Asimov, ali do Apple TV, excelente série. O Mochileiro das Galáxias, o filme é muito bom, mas vocês já viram a série britânica? Que bacana também, cara, vale muito a pena assistir, viu? Perry Rhodan, ali, livro, né, publicado semanalmente na Alemanha, era publicado ali desde 1961. Missão Terra, que já pegou 2001, 2010, 2061 e 3001, Nova Fronteira, nas mãos de Stanley Kubrick. Projetos, outros livros, outros sucessos que também, dentre eles ali, viraram grandes epopeias para aquela ficção científica bem pegada. Bicho, Fundação eu gosto pra caramba. E o Mochileiro também. Os que ficariam mais desconhecidos para mim seriam do Perry Rhodan e o 2001, 2010 do Kubrick, apesar que o Kubrick para mim ele é um excelente diretor. Aqui o especial, a história e os super-heróis
que fizeram parte dos 7 anos de existência da sua favorita ali, ó, Hall da Fama Herói, trazendo. Aqui eu vou até parando mesmo, Cavaleiros do Zodíaco, Wolverine, Homem-Aranha, Jaspion, Power Rangers, aí mostrando aqui uma linha de tempo com a revista 36, grande revista do Marco, da editora, a 54 de Cavaleiros do Zodíaco seria ali a última, né, dos Cavaleiros do Zodíaco na capa, que bem vimos que não foi assim. A Herói 76 com nova cara, não estava mais ali com a Acme, a Herói número 100, a Herói 101, aquela já com o primeiro formato magazine grandona, e a Herói 2000, né, trazendo ali o Pikachu na capa, porque o Pokémon já estava arrebentando. Aí aqui mais uma vez de outros personagens, Superman, a galera de Dragon Ball, Ultraman, Super Sentai, Batman, e aí trazendo aqui, ó, outras spin-offs da Herói, né, criancinhas da Herói, as filhotas, a Mini Herói, a Super, a Herói Extra, a Ginga e a .com.br, que no caso foi a última, né, trazendo aqui também, ó, gente que fez e ainda faz a história na revista Herói, a grande Sofia, amiga da distância, eu e ela aí, desde quando a gente colecionava formatinho e trocava carta, trocando informação ali, igual nerds, não tinha internet na época, e a gente ficava mexendo com o telefone. E dentre alguns que foram entrevistados pela Herói, que também gostaram muito do conteúdo, trazendo aí o próprio Trovão, do Telecat, trazendo a Cláudia Welcome, trazendo a Ellen Rocha, o outro também, o grande João Gordo, né, falando também que curtia muito a revista Herói, na fase ali do formatinho. E aqui, cara, um design bem legal, mostrando, né, os destaques que estiveram sempre na revista. Aqui dos quadrinhos classe A, justamente falando sobre alguns ali que o Kevin Smith trabalhou, como no próprio Demolidor e do Arqueiro Verde. Aí mostrando aqui, ó, as séries que estavam ali, a Batman Dark Victory, uma minissérie em 13 capítulos, o do Arqueiro Verde, aqui justamente como eu disse, do Kevin Smith, pegando ali, ó, um novo título da DC com o Arqueiro Verde clássico, né, o Oliver Queen, o The Nail. Tá, o The Nail ali é uma minissérie de 3 partes da Liga da Justiça. Aqui do Demolidor Amarelo, usando o seu primeiro uniforme, né, clássico. E aqui era o Geoff Loeb e o Tim Sale na arte. Tá? Mostrando qualidade em muitas histórias. Posso dizer pra você que a do Batman eu gostava demais. E como eu já falei, curti muito como é que o Oliver foi tratado nessa série pelo Kevin Smith, porque deu assim um ar bem mais de importância para uns heróis que não são ali do grande panteão, né, gente, da DC. Heróis urbanos com seus próprios problemas e aventuras, mas com sagas bem legais. A Era do Dragão, passado, presente e futuro de Dragon Ball, a maior saga japonesa de todos os tempos. Oh, isso aqui ficou muito legal, cara. Aí aqui mostrando Dragon Ball presente, o que está acontecendo agora. A Sombra de Majin Buu ali, no caso, a saga que estava pegando de imediato na Rede Globo, que seria a última saga de Dragon Ball Z, justamente com o seu pior inimigo, vamos dizer assim, ali do momento, que era Majin Buu. E aqui mostrando o Majin Buu prestes a matar o Babidi, ou seja, se livrando totalmente do controle e a ameaça que o Babidi falou que ia trancar de novo o Majin Buu e tal, coitado, só nos sonhos. Aqui, no passado, é mostrando o Goku quando criança, lutando contra Piccolo, Daimao e os seus Asseclas, né? Esse aqui mesmo, o Tamarin, se eu não me engano, foi ele que matou o Kuririn na versão lá, que a gente não tinha assistido pelo SBT, mas depois veio pela Rede Globo, né, cara? E o Goku ali ainda detonando, geral. E aí trazendo para o futuro, Dragon Ball do futuro, justamente ali sobre o Dragon Ball GT, que trouxe mais pra frente a Pan, a filha do Gohan com a Videl, um Trunks maior, né, mas ainda adolescente ali, ajudando um Goku que se tornou criança graças ao pedido do Pilaf pelas esferas do dragão, e eles tendo que simplesmente procurar pelo universo as esferas para que ele pudesse voltar ao normal. Só que nessa situação toda nós temos as sagas que ocorreram entre GT ali, a transformação do nível 4 do Super Saiyajin do Goku, a luta contra o Baby, o que o Baby tinha as capacidades de fazer, né? A luta contra o Super 17, a luta contra os dragões respectivos, né? Numa pancada ali muito desigual, sendo que teve até necessidade da Bulma ajudar o Vegeta também a alcançar o nível 4 e eles criando aquela fusão Super Saiyajin nível 4, lutando contra o último dragão das 7 esferas lá, que era o dragão Chun-Li, né, que aquele ali deu muito trabalho e era muito poderoso. Que mais depois, né, o GT ficou muito desconsiderado do canon, né, uma vez que veio mais acontecimentos
ali do Super e do Daima. Mas você vai ver Daima, já falei isso aqui no canal, totalmente ligado a muita coisa que aconteceu no GT. Filmes. Um filme totalmente feito em computação gráfica traz Final Fantasy dos games para o cinema. Bom, o que eu tenho que falar muito desse filme aqui? Eu assisti ele 2 vezes, principalmente mais para entender. Na época que eu assisti, por exemplo, eu não estava tão ali aficionado nos Final Fantasy antigos, o primeiro, o segundo e tal. Fui ter mais conhecimento depois. Peguei muito ali para jogar o 6 e o 7. Esse aqui eu vou falar pra você, ele é bonito, eu gosto de falar isso, tá? Aqui mostrando a trabalheira gigantesca que foi organizar e tal, essa coisa linda que realmente em visual o filme ficou. Pegar algumas referências do universo de Final Fantasy, ok, mas ademais, mano, é muito nada a ver. Prefiro trocentas vezes o que eles trouxeram do logo seguinte ali do Final Fantasy VII, né, as animações do Final Fantasy VII, do próprio alguns movies pequenos especiais também de Final Fantasy X, do 15 já mostrando também, acho que do 13 e do 14 acho que também tem anime, que eu não lembro aqui assim da ordem, que pra mim dava um banho em história, tá, em relação a esses aqui. Mas pra época, com toda certeza, a evolução da animação, bicho, ela foi muito bem apresentada. Mas é aquela coisa, né? Pra mim faltou mais a ver ali, mas tudo bem. Tem gosto pra tudo. Aqui mostra até a versão humana da Aki Ross, tá? Que ela foi usada como base para ser criada a sua personagem em CG, ok? Mas aqui um pouco, e também falando sobre os games de Final Fantasy, conhecendo ali um pouco sobre a série, aqui mostrando o Final Fantasy de 1987, aqui ó, o Final Fantasy 3, o 5, o 6, que é muito bacana, o Tactics, mais ou menos que eu joguei, aqui o Final Fantasy 9, tá? E aqui não tá mostrando, deixa eu ver, tá aqui ó, tá o 4, tá o Final Fantasy Mystic Quest, e aqui ó, o grande, famosíssimo, que é o Final Fantasy 7, tem o 8 também. Tá? Mas famosíssimo, o 7 é o Cloud, cara, não tem como. Não é que a gente está falando que é o melhor jogo, mas é um dos mais hypados da franquia, com toda certeza, viu? Aqui falando um pouco mais sobre, finalmente, ali, né, o filme do Tim Burton, pegando o clássico sci-fi e o transformando na maior aventura da temporada, Planeta dos Macacos, a nova geração. Lembram do Planeta dos Macacos, né, gente? Vocês já assistiram séries, o filme com o Charlton Heston ali. É, o Charlton Heston, né, o Burt Lancaster. Às vezes eu confundo esses dois. Não, eu acho que é o Charlton Heston realmente, cara. Que tem aquela cena antológica dele na praia no final, mostrando a Estátua da Liberdade, como dessa ideia que os macacos tomaram conta do planeta Terra. Que a ideia não foi que eles foram para um planeta desconhecido, eles viajaram no tempo. E em coincidência tem uma referência de zoeira até sobre o Planeta dos Macacos no filme do Kevin Smith, o Jay Silent Bob Strike Back, né, que seria ali o Império do Besterol contra-ataca, fazendo uma referência a orangotango dos macacos, né, cara? Mas quem que era o cara fazendo ali o papel do Charlton Heston na cena da praia é o personagem do Jay. Né? E aqui mostrando um pouco sobre as diferenças da nova versão mais a original, falando um pouco também sobre os quadrinhos, sobre a série, que chegou até a passar também, acho que era Rede Brasil. Ah, aqui ó, Charlton Heston, ah meu Deus, eu tô doido não. Tá? Mostrando muitas outras coisas mais aproveitadas e publicadas, né, cara, a respeito dessa franquia que, meu amigo, depois que veio também Planeta dos Macacos, a origem, ela ganhou, continua ganhando até hoje um respeito enorme de uma ótima franquia de ficção. E o Tim Roth aqui ficou muito foda, cara. Se você não sabe quem é Tim Roth, assistam Rob Roy, A Saga de uma Paixão, ou o Incrível Hulk, de Edward Norton, para você saber do ator. Então a série que ele fez muito bacana chamada Light to Me. Aqui a página dupla do Correio do Herói, mais uma vez com o Elvis. Vamos ver o que o Elvis está falando aqui. Aniversário de 7 anos é único. E este é especial, é o aniversário de 7 anos da Herói. Como você já sabe, estou aqui desde o começo da revista e se ela é o que é hoje, deve muito a mim. Mas eu também devo a ela, tenho de admitir. Afinal, não é sempre que uma editora resolve lançar uma revista destinada a tornar-se um clássico da cultura pop televisiva, quadrinística, cinematográfica do Brasil. Então, um viva para todos nós. Concordo plenamente, a revista tem totalmente a sua importância. Tá? Trazendo aqui algumas mensagens de e-mail do André. Aqui mais um e-mail, direto e reto é e-mail, cara. Difícil uma carta agora. Nós temos as artes do Nailson, ou Railson, não é Nailson aqui, de Trajano, de Arapiraca, Lagoas. Shazam, aqui mostrando o Capitão Marvel, de Marcelo Henrique, de São Paulo. Um cibernético Ash Ketchum aqui, de Rodolfo,
de Vila Velha, Espírito Santo. Eu estive em Vila Velha esses dias lá dando um passeio. E aqui vamos para respostas cretinas para perguntas imbecis. Por que o Bart Simpson é amarelo? Será que é porque ele tem febre amarela? Nossa, essa foi do Leandro Carvalho, via e-mail. E o Elvis? Não. É hepatite mesmo. Isso dá um amarelão que você... Não, que eu vou te contar. Não é fácil não. Nossa, aquele foi até mais... A pergunta foi mais imbecil realmente do que a resposta. E aqui o troféu imprensa 2001, gente, aqui é uma crítica. Essa eu tenho que concordar com o Escopeta, velho, em relação a jornais e revistas espalhando preconceito gratuito. Justamente falando de uma revista, para não falar aqui, que dizia sobre que anime era coisa ruim, criticando sobre o nome de Goku, criticando sobre o conteúdo de outros animes, sem simplesmente assistirem, pessoal. É aquela velha coisa que nós já falamos aqui algumas vezes, e ele aqui mete a ripa, falando justamente uma observação. O mais engraçado é perceber que a publicação jamais falou mal de Digimon. Será que é porque pertence à mesma editora? Cara, aí pega daquele jeito. Né? Vou pegar outra aqui para vocês também verem. O triste é perceber que esse é um procedimento padrão na grande imprensa. Esses veículos desconhecem totalmente a importância dos personagens, dos criadores e até dos fãs. Mais triste ainda é os veículos acharem que estão falando de algo novo, mas que na verdade já está há um tempão. A Herói, por exemplo, fala de Dragon Ball há 6 anos. E o mais triste de tudo é que os grandes meios de comunicação se dizem defensores da liberdade, ao mesmo tempo que divulgam preconceito de forma totalmente gratuita e sem fundamento. Vídeo aqui, gente, vamos pegar um bem desse, além desses aqui, Yu-Gi-Oh!, Tokusatsu, Cavaleiros do Zodíaco e muito mais. Algo que realmente ainda é levado assim até os dias de hoje, só que o alcance está muito maior, principalmente por causa da internet. Fechando aqui então, gente, a edição número 25, tá? Da Revista Herói, com essas curiosidades todas, falando aqui com vocês num bate-papo, num review que eu tento ser o mais dinâmico possível, mas às vezes não dá, principalmente com o número de páginas. Umas lembranças que vem também legal aqui na minha cabeça, né, quando eu fico conversando sobre essas revistas com vocês. Tanto que eu tô ali, ó, já tô terminando a Anime Edo, pessoal, meus vídeos da Anime Edo já estão acabando, mas eu tenho outros para fazer também das grandes revistas que acompanharam bem depois ali da Herói também, como a Ultra Jovem, a New Tóquio, a grande Animax, também que eu curto pra caramba, dentre outras, que vocês já podem estar vendo até nos shorts também aí do canal. Agradeço muito por estarem comigo até hoje aqui, nessa epopeia também do canal, né, cara, falando sobre o conteúdo das grandes revistas que sempre nos deixaram antenados por todo mundo geek, otaku e afins, que a gente curtia tanto. Obrigado muito por estarem aqui comigo até agora. Não esqueçam de curtir e compartilhar, tá, esse conteúdo. Espalhem aí, vamos chegar a 2 mil, 2 milhões. O céu é o limite. Vamos que vamos.